Temos o mapa, 14 de maio, Sol Touro na primeira casa, Lua Aquário. Esse mapa faz parte daquela série de uma leitura um pouquinho mais abrangente. Então, quem nasce com um mapa assim, Sol na primeira casa em Touro, o indivíduo vai ser um indivíduo que não vai mudar muito ao longo da vida. Ele vai se manter aquela mesma criança que todo mundo conheceu, quando adulto vai ser igual. Muito difícil mudar alguma coisa. A natureza de Touro é fazer as coisas de uma forma muito prática, muito objetiva. O que tem que ser feito é isso, vamos fazer isso. É ter uma capacidade de trabalhar muito, né, de fazer muito. Tanto é que o indivíduo que se dedica, que é Touro, se dedica a esporte, ele vai às últimas consequências da competência que ele pode desenvolver no esporte, por exemplo. Então, quem tem Sol no ascendente Touro vai ter este ímpeto de dar continuidade até o fim daquilo que tem que ser feito. Se a gente lembrar um pouquinho Áries é o start. Vou fazer, né, ou começar a fazer. Mas Áries não tem a preocupação de manter aquilo acontecendo. Já Touro não. Touro já é mais lento para ter start, para começar. Mas uma vez que ele identifica que aquela ação é a ação necessária, é adequada, tem que ser feito, ele vai lá e faz. É verdade que Touro trabalha muito em cima também daquilo que dá prazer para ele. Então, comer, beber e transar é algo que Touro vai focar bastante. Afinal, vamos ser justos, se Áries é o start, Touro vai garantir a reprodução. Touro vai... a reprodução em qualquer dimensão que vocês possam imaginar. Na semente que vai na terra, no conhecimento que tu adquire e produz algo. Touro é elemento terra, é o primeiro do elemento terra, então ele tem que dar consistência para as coisas, certo? Então, Touro no ascendente, isso. Ou fisicamente, Touro, ele tem a tendência de ser mais entroncado, né? Tem essa tendência. Então, vamos lá. Sol na primeira casa, Sol na primeira casa. Ainda na primeira casa, a gente tem os Gêmeos e temos Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos, o que vai acontecer na primeira casa? Vai ter ali uma colaboração, não muito agradável, mas vai ter uma colaboração entre Urano em Gêmeos e o Sol Touro. A função do Urano em Gêmeos é tornar um indivíduo mais comunicativo, falar mais, ter mais criatividade, ter um viés de as minhas ações terão repercussão no futuro e eu quero fazer algo agora para que no futuro nós tenhamos coisas melhores na vida, ou eu tenha alguma coisa melhor na minha vida. Então o Urano, ele é aquele cara que é o planeta ou Deus de Aquário. E a gente sabe como é que Aquário funciona. Preocupação com a humanidade. Então, neste mapa, vai trabalhar com uma certa colaboração, Sol na primeira casa do Touro e o Urano em Gêmeos na primeira casa também. É importante a gente entender que, na medida que a gente vai olhando o mapa, vai ficando um pouquinho mais claro o que está acontecendo. Na casa 2, que é a casa dos bens materiais, aí nós temos um negócio muito esquisito. Porque Touro, em tese, vai querer ter uma casa bem prática, assim, com as coisas todas nos seus lugares, que tudo seja bonito, que tenha até um apelo sensual, assim, de aquilo que ele vai ter na casa dele, vai mexer com os sentidos de quem vai ou usar, ou ver, ou usufruir. Já os Gêmeos,
que está sendo ali o dono da casa 2, ele não quer nada desse negócio. O negócio dele é viajar, é vazar, não quero me prender a nada. O que me move é conhecer lugares e pessoas que eu não conheço. Então, aí neste caso, o Saturno vai futricar os Gêmeos para... Saturno, ele tem a função de estabelecer limite. E ele não quer necessariamente que você perca as coisas que você tem, certo? Saturno entrando na casa dos teus bens materiais, ele não quer necessariamente te tirar os teus bens materiais, mas ele vai questionar se tu sabe por que tu tem, se tu sabe qual é o valor que aquilo ali tem, se tu sabe valorizar aquilo que tu tem. Enfim, ele tem ali suponha que Saturno é uma inteligência artificial, uma biblioteca, e aí você entra ali, ou ele entra lá na sua área do seu mapa, e ele começa a fazer questionamentos para saber se você está bem embasado. A função do Saturno, já que ele rege Capricórnio, e Capricórnio é o último signo terra, ok, você teve uma vida nessa dimensão, e o que você sedimentou e criou de alicerce, né? Temos que ponderar isso. Então, o Saturno na casa 2 dos bens materiais, onde Gêmeos está coordenando, vai criar uma dificuldade, que é deste mapa, na hora em que o indivíduo tem que estabelecer o que deixa ele seguro, o que torna ele mais seguro, criar bens materiais, coisas do gênero, ele vai ficar oscilando legal, não é pouca coisa. Entre vou fazer uma viagem ou vou investir em algum fundo para gerar algum recurso para que no futuro eu possa ficar melhor. Vai ser bem difícil, porque Gêmeos é bastante persuasivo nas questões de como eu posso usar meu tempo aqui agora para em algum outro lugar conhecer pessoas, línguas, culturas diferentes e o quanto isso vai agregar em mim. Ele é muito persuasivo. E o Saturno fica dizendo, mas assim, o tempo aqui é limitado, você vai viver X anos nesse planeta e você vai ter épocas em que você vai ter que construir, porque tem muita potência física, então você vai construir um patrimônio para depois você construir uma família, e aí você vai construir patrimônio e família, e aí você vai começar a perder potência física e vai usufruir disso. Então, isso tem que ser bem avaliado. Parece que para essa pessoa que nasceu com essa configuração, ele vai ter uma dificuldade bem importante de conseguir fazer isso. E possivelmente vai ser uma pessoa que vai ter que trabalhar sempre para poder tocar a vida que quer ter. Isso é importante observar. A casa 2, Saturno, Gêmeos. Casa 3, a gente tem Câncer, e são as rotinas do dia a dia, e aí ele tem um Marte indo já para a 4ª casa, mas ainda na 3ª casa. Neste caso, o Marte de 3ª casa sugere que o indivíduo vai ter na sua rotina um conjunto de coisas para serem feitas que estão muito vinculadas aos assuntos familiares, ou família de origem, ou família que ele está construindo. E que isso é uma forma dessa pessoa se manifestar e dela existir. Então, uma parte que define a existência dessa pessoa está em fazer alguma atividade, de alguma forma, que envolva a família dela. E isso vai trazer alguns benefícios, o mapa deixa bem claro isso, é uma expressão. Possivelmente essa pessoa com este mapa nasceu numa família que ofereceu isso para ela, né? Essa experiência de fazer algo com a família que traz algum tipo de satisfação. Aí nós temos a 4ª casa. A 4ª casa ainda é Câncer. E aí criou um probleminha. Por quê? Porque uma 4ª casa em Câncer sugere que o indivíduo vai ter uma família
em que alguns papéis são muito definidos, tão definidos que podem acabar obstruindo o papel de outras pessoas dentro da estrutura. Ficção, ok? Tem lá um pai e uma mãe, tem essa criança, e aí esse pai, essa mãe, essa criança, digamos mais 2, 3 crianças, e eles vivem muito em função da avó ou do avô. E aí fica bastante claro neste mapa que essa figura ou ela vai ser a pessoa que vai acolher esse touro, dependendo do signo dela lá, ou essa criança vai ser esquecida pela família e vai todo mundo viver em função de alguma outra coisa que não dessa criança. A gente vai ficar mais claro quando a gente terminar de falar o mapa, porque eu vou ter que dar a volta no céu ali para explicar. Então percebam que tem um Plutão e um Júpiter em Leão. Então essa pessoa é uma pessoa autoritária, uma pessoa que só pensa nela, mesmo que ela esteja levando um prato de comida para uma pessoa na rua que está passando fome, ainda assim ela está pensando nela, não nessa criatura que está passando fome, porque é uma característica de Plutão e Júpiter juntos em Leão. O indivíduo é um ditador de primeira, é um abusador ou abusadora, e as pessoas acabam se submetendo a ela porque elas não conhecem outro tipo de vida. Daí que muitas vezes a gente identifica nas famílias que um determinado padrão de abuso foi se perpetuando por várias gerações e ninguém se dando conta, as pessoas só vivendo. E aí vai estourar isso lá numa 4ª, 5ª geração em que está todo mundo ferrado, ou tem uma doença que não tem cura, ou tem uma falência que arrebenta a família pelo meio, ou tem a perda de alguém muito importante, alguém que era muito amado, pum, morre. Então, geralmente, esse tipo de mapa tem isso aí de presente para as pessoas. Então, é uma família abusadora. É um fato, ponto. 5ª casa, Leão. A 5ª casa, Leão, é a casa original de Leão. Então nós poderíamos dizer que, namoro, filhos e criatividade, essa pessoa vai lidar de uma forma natural. Como não tem planeta nenhum, ela tem uma concentração de planeta muito forte nessas outras áreas, possivelmente esse período de namoro, filhos e criatividade vão passar muito rápido na vida da pessoa, não vão deixar registros que ela vai lembrar com satisfação no futuro, porque essa cabeça dessa pessoa está totalmente macetada por essa família de abusadores. Abusador não é só esses que a gente ouve na TV aí, abusador sexual, né? Não é só isso. Tem muitas formas das pessoas abusarem e fica tudo por isso mesmo, ninguém toma uma posição porque é uma coisa de família, né? Então, o assunto namoro, filhos e criatividade vai passar batida para essa criatura. Ela tem 6ª casa em Libra, e aí vamos notar que Virgem e Peixes está meio que fora do mapa. Então é possível que ao longo da vida dessa pessoa ela vá procurar ter algum tipo de amizade, algum contato a um professor que seja de Virgem ou de Peixes para completar o mapa. Não é completar, mas dentro de um espectro de possibilidades que um mapa oferece, esses dois signos e casas, eles ficam muito soltos no mapa, que dá a impressão para o indivíduo que ele não consegue trazer isso para dentro dele, certo? Dessas duas situações. Então, pode acontecer isso também. 6ª casa, Libra, Netuno. Bom, o ambiente de trabalho desse indivíduo vai ser um ambiente que ele vai idealizar. Em parte, ele vai conseguir fazer essa concretização desse ideal dele. Talvez ele acabe se dedicando a alguma coisa vinculada à justiça, e aí voltamos para a situação do abuso.
porque é uma situação que ele conhece, né? O que ela conhece, enfim. Então, a pessoa, ela identifica que, pô, como é que eu vou corrigir isso, né, no mundo? Se eu estou sofrendo com isso, como é que eu vou corrigir isso no mundo? Vou fazer alguma atividade no judiciário, por exemplo, na justiça. E aí, então, ela vai e tenta idealizar lá o trabalho dela. Ela idealiza o trabalho e tenta realizar o trabalho dela nessa área. É verdade que ela vai optar durante um bom tempo, talvez o tempo total, por ser autônoma nisso, não depender, porque ela tem essa vivência do abuso e tem a ver com dependência. Talvez lá no trabalho ela tente fazer algo. Minha sugestão: não vai para o autônomo, faz o concurso e vai trabalhar no judiciário. Lá tu vai ter bastante espaço para escolher várias áreas que tu vai poder experimentar e tu vai ter a tua renda. Por que eu digo isso? Porque o Saturno na casa 2 diz que tu vai ter limitação financeira. O dinheiro vai ficar escasso para ti, tu sempre vai ser punida por isso. Tá? Então dá um drible em Saturno, dá um balãozinho nele e mete um gol nele, que faz o concurso, vai ter a tua renda, vai escolher a área que tu quer e deixa o Saturno se debatendo lá, querendo trazer algum tipo de confusão para ti. Aí é outra discussão. Netuno, então, sexta casa Libra. Na questão saúde, a princípio, essa pessoa vai ter uma preocupação com as questões de saúde. Ela vai tentar buscar uma forma perfeita, a forma perfeita de ter a vida dela. Se ela identificou ao longo do tempo que é uma questão de alimentação, que a alimentação define quem o indivíduo é, ela vai trabalhar em cima disso. Então ela vai ter um viés de preocupação com as questões de saúde. Sétima casa, Escorpião, não tem planeta nenhum. É natural que, tendo ascendente em Touro, o indivíduo busque alguém para relacionamento, que é a sétima casa, que tenha a mesma intensidade que o Touro tem, mas com outro viés. Porque Touro é terra e Escorpião é água. Então o Escorpião também é intenso, mas ele tem a questão da água. Não tem nenhum planeta, segue em frente. Tem que cuidar para ver se essa pessoa não vai procurar alguém para ter um relacionamento estável que seja muito autoritária, ou seja muito inflexível. Tem que cuidar disso. Porque Touro, Escorpião, Leão e Aquário têm essa capacidade de ser inflexível. Poderíamos aqui fazer uma dissertação de mestrado sobre isso. Por quê? Porque cada signo recebeu ou par ou quartetos de signos, né? Uma terra, um fogo, uma água e um ar. Cada um deles recebeu uma configuração que tem ali a função de estabelecer algumas coisas para garantir que exista o que nós temos hoje, mas que ainda permita que haja alguma mudança, mas que exista o que nós temos hoje. Então, permitir que exista o que temos hoje são esses 4 signos. Bom, oitava casa, Sagitário, não tem planeta nenhum ali. Sagitário de oitava casa, a pessoa pode optar por ter o Deus dela, o Deus próprio. Ela acredita num Deus e ela se vincula a isso. Nona casa, Capricórnio, ela possivelmente opta para fazer um curso superior que vai trazer para ela uma familiaridade com o dinheiro. Então não importa qual é o curso que ela vai fazer, mas o curso que ela fizer, ela vai ter um viés de ser familiar com dinheiro, de fazer amizade com dinheiro, de poder adquirir dinheiro. A 10ª casa segue sendo Capricórnio, e a pessoa então vai trabalhar tentando construir patrimônio mesmo. Construir estabilidade, transformar o que ela sabe em dinheiro, vai tentar criar ser robusto nesta área. É verdade que ela tem uma lua em Aquário. A lua Aquário pressupõe o quê? Pressupõe que o indivíduo ele tem uma conexão com as pessoas, que ele quer trabalhar com
um número grande de pessoas, e pessoas que estejam precisando da ajuda. E ele quer se colocar à disposição disso. Então ele vai tentar fazer isso. É verdade que o humor dele é bem ruinzinho, bem complicadinho. Quem tem lua em aquário sabe bem o que eu estou falando. Então, o mau humor do aquário, juntando com a teimosia do touro, a pessoa pode ser um pouco indigesta de lidar. Mas assim, ó, te liga e não te torna isso. Lua aquário, 11ª casa aquário ainda, né? Estamos em aquário ainda porque temos aquela compressão de 2 signos no mesmo... de 2 casas no mesmo signo, e aí salta para fora 2 casas. Então a 11ª casa, casa dos amigos, é aquário, não temos planeta nenhum. 11ª casa em aquário é aquele indivíduo que tem muitos amigos, diferentes entre si, muitos amigos. Como não tem planeta, talvez não tenha esse grande número de amizades. Mas, por exemplo, na época que tu não escolhe, que tu tem que ter amigo, que é no início do estudo, no meio do estudo e no final dos teus estudos, né? Ali as pessoas serão bem diversas umas das outras. 12ª casa é Áries. Aí não tem planeta nenhum em Áries, casa 12, inconsciente, mas tem em Touro. Então o que o mapa está dizendo para a gente? Que a forma como essa pessoa pensa e a forma como ela dá e recebe afeto foi bloqueado. Ela teve que reprimir isso, do tipo... tu é criança, tu não sabe de nada, faz o que eu tô te mandando, por exemplo. Ou, não, tu tá errado, tu não sabe pensar, não é assim que se faz. Foi uma criança que recebeu esse tipo de estímulo o tempo todo. Por isso que quando eu passei ele pela 4ª casa, eu dei a porrada chamando de abusador. Aquela pessoa, o expoente dessa família. Porque... ele dizia, né, que aquele Plutão lá ficava dizendo, olha, dá uma olhadinha lá no Mercúrio e na Vênus. Então essa criança que vai acabar sendo um adulto no futuro, ela vai ter uma dificuldade de gostar das pessoas, porque ela não vai saber como gostar, ela vai ter uma dificuldade de raciocinar, porque ela acha que ela é burra, que ela não sabe raciocinar. E ela vai precisar ter bastante paciência. O Touro tem, né, bastante paciência para entender que não é assim. Ela pode aprender, que todo mundo pode aprender, o mais burro pode aprender, e que ela não é a pessoa mais burra, e aí ela vai aprender e ela vai crescer, vai se desenvolver. Mas com vagar, porque está tudo em Touro. Então ela tem uma dificuldade de empurrar isso, faz isso acontecer. Bom, e aí nós fechamos o mapa, voltamos ele para o Sol na 1ª casa, e algumas coisas... quando eu faço um mapa, eu vejo todos esses defeitos e procuro soluções, né? Então eu procurei solução quando eu falei da criança que foi abusada de alguma forma, e ela vai procurar uma profissão vinculada à justiça que permita a ela ter a renda que o Saturno vai tentar tirar, mas ela vai ter a renda dela, e a opção de trabalhar em várias coisas, onde ela vai poder escolher qual é a área ela quer atender e ajudar as pessoas, devolvendo justiça para aquelas crianças que ela vai, por ser uma adulta, administrar. Então a gente tem que ficar atento para isso. Terapia, tá? Planetas na 12, terapia sempre. Vai resolver o problema? Vai depender dela. Se ela se entregar para a terapia de verdade, certamente ela vai conseguir desenvolver uma habilidade em que ela vai lidar bem com aquilo que de ruim aconteceu, porque não vai doer mais. Certo? Sucesso para todo mundo.